Oi pessoal, chegou 2021 e a gente tá um tempão sem gravar vídeo pra vocês, né? Mas era por uma boa causa, né? Por conta da pandemia a gente teve que fazer muitos vídeos pra escola. Então, um vídeo pros alunos, né, pras aulas online. Vou até deixar aqui embaixo na descrição o canal da escola, se alguém tiver interesse em entrar no canal da escola pra ver os vídeos que a gente fez para as crianças, tá ali. Mas a partir de agora, ó, voltamos com todo vapor e muito vídeo em 2021 pra vocês. O nosso primeiro vídeo de 2021, a gente vai mostrar, eu falo a gente, porque hoje vai ter participação da Dora e do meu marido, o Léo, né? E a gente vai mostrar um material que a gente fez de presente pra Dora nesse final de ano. Então a gente vai fazer o vídeo. Por que a gente vai fazer o vídeo desse material? Porque a gente fez com tudo que a gente tinha em casa e é uma ótima ideia pra você estar fazendo com o que vocês têm na casa de vocês também. É um material para desenvolver a parte geográfica, né? Orientação espacial, trabalha topografia, deixa eu me lembrar de tudo, matemática, ecologia. Então, assim, ó, para introduzir os conceitos de geografia com a criança mesmo pequena, é um material super legal e que vai aumentando gradativamente. Tem atividade aqui que pode fazer com criança menor e tem atividade aqui que pode fazer com criança de 10, 11, 12 anos pra frente, tá? Depende muito da criança. Então, assim, ó, tem até uma caixa especial, olha só. E é uma caixa pesada, ó, e recheada. Eu acho que vocês vão gostar de ver esse vídeo, hein? Então, como eu falei, hoje a gente veio aqui para mostrar esse material aqui que a gente fez para Dora. Mas é um material muito legal que vocês podem estar fazendo com o que vocês têm em casa também. Vou abrir aqui para mostrar como que é dentro, ó. Então, ó, a gente, né, meu marido fez, ele gosta de trabalhar com madeira, então ele fez essa caixinha de madeira, ó. Fez o pacotinho para as cartas e todos os elementos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, era uma bonequinha daquelas Polly, a gente só colocou uma basezinha de biscuit para ela poder ficar em pezinha. Mas a gente usou os elementos que a gente tinha em casa, ó. Esse cavalo aqui era de quando ela era bem pequenininho, o boizinho. O cordão aqui. O galo que a gente tá usando como uma galinha, na verdade. Depois que a gente viu que era um galo. O porco. Ponte, o rio, o celeiro e a base, o tapete que a gente chama de fazenda, né? Então, ó, pra criança trabalhar com esse material aqui, porque não é um brinquedo, né? Claro que a criança menor, ela pode estar manipulando, né? Montando cenários e depois vai aumentando o nível. Então, a gente deu uma ajustadinha na câmera para poder caber o tabuleiro inteiro aqui na mesa. E você está vendo bem inteirinho como que funciona esse trabalho. Eu vou chamar o meu marido aqui, o papai da Dora, que fez esse material lindo, né? Eu tive uma pequena participação, assim, mas ele fez a maioria tudo sozinho. Então, para ele explicar como que funciona esse material aqui. Certo, então primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo a gente tem que pegar os pontos cardeais e distribuir eles fazendo a colagem aqui com velcro, né? Então vamos primeiro com norte e sul. Então as cartas, elas foram colocadas aqui nesse saquinho, elas estão distribuídas da seguinte forma, vamos ver aqui. Primeiro tem uma carta aqui mostrando como que surgiu o jogo, né? Aqui algumas instruções de uso, que a gente já vai ver com vocês. Aqui tem uma carta para as respostas de alguns desafios que vão ter aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. Então as cartas, elas foram organizadas com números aqui no canto, né? Esses números, eles servem para mostrar a ordem correta das cartas. As cartas, elas foram criadas com nível de dificuldade que vai avançando à medida que vai fazendo essas montagens e fazendo esse jogo, né? Então não adianta a criança querer fazer uma carta lá número 23
se ela não fez a carta número 5 ainda, né? Isso, exatamente. Então, as cartas elas foram divididas, está dizendo inclusive aqui nessas instruções de uso, em alguns grupos, né? As cartas de 1 a 4, elas foram as cartas dos pontos cardeais. De 5 a 8, a dos pontos colaterais. A dos 9 a 12, as coordenadas cartesianas. De 13 a 15, os polígonos. Depois os polígonos e coordenadas juntos. E depois as últimas cartas são os terrenos parcelados, que a gente vai ver já na sequência. A gente fez usando feltro, né? E alguns objetos que a gente tinha em casa. Se não tiver um tecido ou feltro para estar fazendo o seu, pode estar desenhando numa cartolina, né? Pode ser. Pode fazer o tabuleiro desenhando numa cartolina e tipo, para usar a opção da menina, né? Pega uma bonequinha ou um menino, um bonequinho. Pode estar usando outros animais, outros objetos. A gente escolheu o tema fazenda, porque eu adoro celeiro. E aí eu queria ter um celeirinho. Então, a gente escolheu esse tema e fez com os materiais que a gente tinha em casa, até porque a gente tá em isolamento, na quarentena. Então tudo que a gente fez era com tudo que a gente tinha em casa, ó. A árvorezinha, ó, foi feita com o galho da poda da árvore da nossa casa e com feltro, ó. Né? Então tem que tentar usar o máximo de material que tem em casa. Aí, se não tem habilidade para trabalhar com feltro ou não tem o feltro, não quer gastar com isso, pode estar usando uma cartolina ou um tecido cru, branco, e tá fazendo desenho e pintando com tinta também dá. É só querer para fazer. A gente tá trazendo aqui hoje a ideia de como trabalhar com esse material, que trabalha matemática, geografia. Trabalhando com a Dora, a gente viu que trabalha muito leitura, né? Leitura. O que mais que trabalha? Topografia. E ecologia também. Ecologia, muito legal, assim, ó. É um trabalho, assim, ó, um material que vale a pena você estar fazendo em casa. Então vamos começar. Lá, então daqueles grupos, vamos jogar uma de cada uma. Pode ser? Pode ser. Eu leio e tu coloca? Esquecemos de mostrar o modelo da carta, né? Então ela vai sempre ter aqui a forma de montagem, né? Então aqui o título, a forma de montagem, aqui é um número organizando de 1 a 30, né? Que são 30 Sim. cartas. Aqui vai ser o nome dela com o número, porque são 4 desses pontos cardeais, então vai ser pontos cardeais 1, 2, 3 e 4, depois vai para pontos colaterais 1, 2, 3 e 4, né? Mas aqui é o número sequencial. Aqui tem a forma de montagem, aqui tem algumas perguntas de desafio. E atrás é o gabarito, para poder ver se... A criança se autocorrigir, né? Isso. Na verdade, tanto faz, uma pessoa tá lendo e a outra tá montando, ou a criança tá trabalhando sozinha. Então ela não vai olhar atrás, ela vai pegar, vai ler a carta, montar e depois ela mesma vai se autocorrigir e ver se ela montou todas elas certo. Cada carta, ó, tem a foto atrás certinha. No caso aqui a gente foi montando e fotografando, né? Aí se vocês for fazer na casa de vocês, tem que fazer as próprias cartas e bater a foto com os objetos que vocês têm em casa, né? Então vamos começar pela carta 1 e vamos aumentando o nível de dificuldade? Isso. Tá, eu leio pra ti e tu vai montando, pode ser? Pode ser. Então a carta 1 fala de pontos cardeais. Montagem. A nascente... uma coisa bem importante que tá aqui na carta que a gente colocou das instruções de uso, que a gente chamou isso daqui de fazenda. Então, sempre que a gente falar em fazenda, a gente tá se referindo ao nosso tabuleiro, né? É isso, né? Então tá. A nascente está a norte da fazenda e o rio segue em direção sul. Então a nascente está a norte e o rio segue em direção sul. A nascente é o comecinho do rio aqui, né? A árvore está a leste da fazenda. Será que seria aqui a leste da nascente, né? Será que seria aqui a leste da fazenda? A leste da fazenda. Isso, essas orientações que são interessantes, que a criança acaba se corrigindo. O celeiro está a oeste da fazenda. A menina está a leste do celeiro. Então agora, ó, tem que observar, né? Porque não é mais a leste da fazenda, é a leste do celeiro. O boi está a sul do celeiro. O cavalo está a sul da árvore. O porco está a oeste da árvore.
A galinha está a oeste da nascente. Nossa, é um galo aqui, né? A ponte cruza o rio já no início dele, entre a nascente e a menina. Entre a nascente e a menina. Então tá, vamos conferir, ó. Montou tudo, toda essa parte aqui da carta foi montada. Então a criança agora, ó, ela vai virar a carta e vai conferir se tá de acordo com aquilo que colocou, ó. E aí a criança vai observando, ó, que tá certo. Depois que a criança montou, ela se autocorrigiu, né? Porque ela tem um gabarito aqui, então ela conferiu tudo que tá aqui. Tá certo, ou se tiver alguma errada, ela vai arrumar. Aí tem os desafios aqui, ó. Então eu vou ler o desafio aqui, ó. A menina está a leste ou a oeste em relação ao rio? O rio tá aqui, ela tá a oeste do rio. A oeste do rio. Aí, lá Aí tá a aqui resposta. tem a resposta, ó. Carta 1, a resposta 1 é oeste. A galinha está mais a norte ou mais a sul da fazenda? Da fazenda toda, ela tá mais pra norte. Ó, a galinha está mais a norte. Então essa é a primeira carta, uma carta introdutória, né? E assim, ó, uma coisa bem importante de falar. Esse material aqui, claro que, né, o meu marido trabalha com topografia, ele sempre, desde que a Dora era muito pequena, ele sempre trabalhou essa questão de lateralidade com ela, essa questão de localização geográfica. Então ela hoje tem 7 anos e ela já sabe os pontos cardeais, os pontos colaterais, e ela sabe trabalhar com esse material. Precisa dar uma pré-introdução para a criança desse assunto. Não é um material que a criança nunca ouviu falar disso e vai chegar fazendo, né? Mas assim, ó, é uma maneira muito lúdica de estar trabalhando. E esse mesmo material aqui, lá para as últimas cartas, tem conceitos que se pode trabalhar com criança de 10, 11 anos, lá na 4ª série. Então assim, ele começa desde a educação infantil e ele vai indo ensino fundamental inteiro. Então é um material que vale a pena você estar fazendo assim. Vamos partir agora para a carta 5, pode ser? Porque Pode daí ser. a gente pula essas outras 3 cartas que vai até a 4 de pontos cardeais. Vamos começar com pontos colaterais. Vamos deslocar aqui pro lado, né? Que aí vai começar de novo, uma nova carta. No caso, a criança seguiria com a carta 2. A gente vai pular para a carta 5 para estar mostrando para vocês que os níveis de dificuldade vão aumentando, né? Então, eu vou pegar a carta 5 aqui, ó. A nascente está a nordeste da fazenda e o rio segue em direção sudoeste. A nascente está a nordeste da fazenda e o rio segue na direção sudoeste. A ponte cruza o rio logo após ele passar pelo centro da fazenda. Aqui está o centro, então logo após, que é onde está essa linha aqui que cruza com essa e dá o centro da fazenda, que é logo após o centro. O celeiro está a norte da fazenda. Norte, aqui. A árvore está a noroeste da fazenda. Noroeste, norte, oeste. Noroeste é aqui. A menina está a oeste da fazenda. Oeste da fazenda, aqui. O cavalo está a sudeste da fazenda. Sudeste, sul e leste. Sudeste está no meio entre sul e leste. O boi está a noroeste do cavalo. Opa, é para aí que eu inverti. Era o cavalo está a sudeste da fazenda. Isso, então aqui o cavalo. O boi está a noroeste do cavalo. Noroeste do cavalo? Isso, cavalo. do cavalo. Noroeste naquela direção, então eu vou botar ele aqui, ó. A galinha está sobre a ponte. Sobre. Aqui. O porco está a sudoeste do celeiro. Deixa eu ver, o celeiro está aqui. A sul seria aqui, a oeste seria lá. É sudoeste, né? Sudoeste. Então seria nesse meio aqui, seria aqui. Percebam como vai aumentando o nível de dificuldade. A gente já tá na carta número 5. Agora a gente vai conferir, né? Tá, a parte da montagem tá pronta. E agora a gente vai conferir, ó. Essa daqui é a carta conferência número 5. E aí a criança até pode deixar aqui do lado, ó, e ir conferindo se foi colocado de forma correta. Então, tá de forma correta? Vamos partir para o desafio. Primeiro desafio. O porco está em que direção em relação à árvore? E em relação à árvore, a árvore está aqui, o porco está a sudeste.
Seria isso, prof? Carta 5. Sul. Não. Ah, é 5, ali é 2, desculpa. Sudeste. Tá. Desculpa. Resposta certa, Sudeste. Segundo desafio. A menina está em que direção em relação à árvore? A árvore tá lá no noroeste, a menina tá no oeste, tá? A sul. Isso mesmo. Então, carta 5 concluída, a criança pode passar para a carta 6. A gente vai passar mais adiante, por isso que a gente não fez o vídeo com a Dora, sabe? Porque a gente ensina para ela que ela tem que fazer na sequência. Então, a gente vai mostrar aqui agora uma partezinha da Dora trabalhando com o material. Ela não concluiu todas as cartas ainda, até porque tem cartas que ainda ela não conseguiria fazer hoje, né? Ela tem que ir indo devagar, ela não tá num nível ainda lá das cartas finais. Então ela precisa ir progredindo. Então a gente decidiu fazer o vídeo nós dois para poder mostrar essas cartas mais à frente. E a gente vai mostrar ela trabalhando um pouquinho também junto com a gente, tá? Agora é a carta 9, né? Tá, então vamos pegar a carta 9 agora, ó. A carta 9 fala de coordenadas cartesianas. Vê que já é, ó, um nível mais acima. Assim, ó, a Dora, a gente já introduziu o assunto de coordenadas cartesianas, porque meu marido trabalha com isso, então ela vê diariamente ele trabalhando com planta, com um mapa, fazendo isso. Então foi uma curiosidade dela e ela foi aprendendo, né, naturalmente. Mas geralmente criança de 7 anos ainda não trabalha com isso, a menos que vá se introduzindo esse assunto aos poucos e a criança aprende super bem. Então, ó, para montagem desse, a gente tem uma introdução aqui, ó, de uma explicação, que eu vou estar lendo aqui, ó. No plano cartesiano, a abscissa é representada pelo eixo horizontal, é o eixo X. E a ordenada é representada pelo eixo vertical, que é o eixo Y. Os pares de coordenada das posições são representados por X e Y. Por exemplo, a menina está em 1, 8. Aí na foto, né, dá de mostrar aqui, ó. Ó, a menina está em 1, 8. Mas na hora de montar aqui vocês vão ver. Então eu vou falar aqui, ó. O celeiro está nas coordenadas X, 8 e Y, 9. A árvore está nas coordenadas x5 e y5. Então agora, ó, percebam que é o momento de estar usando essas linhas. Por isso que a gente fez a costura aqui, no caso nosso que é de tecido, a gente fez costura. Se fosse de papel dava para ser riscado, né? Por isso que tem essa numeração aqui, para mostrar o x e o y. E aí a criança está se localizando aqui. A menina está nas coordenadas x1 e y8. O boi está nas coordenadas x9 e y3. O cavalo está nas coordenadas x2 e y2. A galinha está nas coordenadas x3 e y5. x3 e y5. O porco está nas coordenadas x6 e y1. 6 e y1. Então agora a gente vai conferir se tudo ficou na posição certa, ó. Ó, essa é a nossa carta. E aí a criança vai observar, ó, que realmente tudo ficou. Esse mesmo das coordenadas fica perfeitinho na posição, né? Porque tem que estar no ponto certo. Então olha pra foto, tá bem perfeitinho. Uma coisa que eu queria comentar, inclusive, é que como a gente está na carta 9, começando as coordenadas cartesianas, então é a carta 1 ainda das coordenadas cartesianas, a gente ainda está introduzindo a coordenada, né? Então nessa primeira carta foi escrito coordenada x e y em forma textual, né? E aí ainda não foi introduzido aquele formato que está ali lá na orientação lá de cima, que é com parênteses. Ó, isso vai estar nas outras depois. Ó, primeiro a carta número 2 continua com x, y, e aí é colocado o parênteses, que não tem nessa, né? Ó a diferença. E aí depois, ó, gradativamente, ó, se tira o x e o y,
Porque a criança ela tem que saber que o X é primeiro e o Y depois, né? E aí vai colocando. Então, já tudo de forma muito gradual, a gente vai aumentando o nível de dificuldade para essa criança tá tendo essa compreensão de forma tranquila, de forma lúdica, né? Sem pressão. E outra coisa também é que quando começou as coordenadas cartesianas, percebam que não tem um rio, rio e nem a ponte, porque a gente ainda está começando a introduzir. Então eu peguei só os pontos, né, os elementos que tinham ponto central para estabelecer a posição. Tem que ir indo devagar, né? Senão Isso. a criança começa... Vamos para a carta 13 agora, né? Que aí é um outro nível mais avançado ainda. Que agora a gente vai estar falando de polígonos. Eu acho que tem adultos aí que não sabem. Então, olha a importância de ensinar desde cedo. É onde a gente vai agora começar a usar o cordão. O cordão. Então, vamos lá. Também, assim como na cartesiana, também tem um textinho introdutório que eu vou ler. Um polígono é um formato geométrico fechado. Para desenhar um polígono, devemos ligar os pontos dos cantos definidos pelas coordenadas x e y dos vértices. Montagem. Utilize o cordão, que é esse cordão que a gente colocou aqui, para desenhar o polígono sobre a fazenda. Que a fazenda, no caso, é a nossa base aqui. O perímetro possui os vértices 1, 2, 3, 4 e ao final o perímetro volta para o vértice 1. Eu vou fazer a leitura e no final tem que voltar para o vértice 1. Combinado? Posso começar? Pode. Então agora percebam que eu não vou mais falar x e y. Eu vou falar o número e já se sabe que o primeiro é x e o segundo é y. Então, vértice 1, 3, 3. 3, 3. Vai ser aqui. Vértice 1. Vou botar um nozinho aqui, ó. Então tá. Vértice 2, 3, 7. 3, 7. Aqui. Vértice 3, 7, 7. 7, 7. Até aqui. Vértice 4, 7, 3. 7, 3. Aqui. E aí lembrando que o perímetro volta pro vértice 1. Vértice 1. E eu achei Fechou. um erro aqui, tá? Agora, o que a criança vai fazer? Ela vai conferir. Olha só. A carta está correta. Então, ó, esse polígono formou um quadrado. Mas Será que fechou um quadrado? É uma das perguntas aí, não é? Desafio? Calma. Ah, tu que me deu a resposta. Ah, pois é, não podia dar resposta. Não. Não, eu já estava dando a resposta para vocês. Ah, tá. Vai. Qual o formato... Era a primeira pergunta, desculpa. Qual o formato geométrico do polígono desenhado? Quadrado? Ah, tá aqui. Imaginando que cada unidade é 1 metro, qual a área do polígono? Ou seja, quantos metros quadrados o polígono tem? Olha só o nível de dificuldade. Então, quantos metros quadrados? Quantos quadradinhos de 1 metro por 1 metro tem aqui dentro? Né? Se a gente contar, a gente pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... A criança mais nova, ela pode estar fazendo dessa forma, né? É uma forma... de introduzir e ela entender, né? Porque é professora, eu não sei, Não, pode? claro, é uma forma da criança estar compreendendo esse conceito. Eu vou dizer, eu tenho dificuldade, até hoje fui aprender agora, depois de casada, né? Depois de 10 anos de casada, como calcular isso daqui. Uma coisa que a Dora com 7 anos já sabe calcular uma área, né? Então, eu não lembrava como é que calculava. Eu acho que a criança ter essa compreensão com esses quadradinhos aqui é super bom. Uhum. Mas a gente, se for fazer o cálculo, Sim. matematicamente falando, a gente tem que contar quantas unidades tem, que seria 1, 2, 3, 4, e multiplicar pela quantidade de unidades que tem. 1, 2, 3 e 4. 4 vezes 4 dá 16 metros quadrados. Então, nesse momento aqui, a criança já sabe tabuada também, né? Já tá tendo a noção da tabuada. Então tá, essa foi a primeira carta do polígono. Isso. Então, fechou. A gente vai pular para polígonos e coordenadas agora? Pode ser?
Tá. Então, né, a gente fez essa carta 1 do polígono aqui. E aí agora a gente vai pular pro próximo. Mas antes de pular, eu queria mostrar, ó, que a carta depois, a 14, ó, a 13, a gente fez nesse formato aqui, ó. Né, com o textinho ali. Aqui, ó, já foi colocado uma tabela. Mas mesmo assim tem a informação aqui do lado ainda, né? E agora aqui é igual essa, né? Sim, sim, são as 3 de polígonos que tem. Ó, essas 3 de polígonos, ó. A gente começa introduzindo com textinho e depois a gente faz um formato de tabela. Então agora a gente vai partir para a carta número 16, que fala de polígonos e coordenadas. Agora a gente vai juntar, ó. Antes a gente estava trabalhando só com coordenadas, só com polígonos, agora é polígonos e coordenadas. Então, montagem. Utilize o cordão para desenhar o polígono sobre a fazenda. O perímetro possui os vértices 1, 2, 3 e 4. E ao final, o perímetro volta para o vértice 1. Então, agora, primeiro a gente vai montar o polígono, né? Isso, né? O vértice 1, coordenada 0, 0. Tá. Vou botar um nozinho no 0, 0. O 2, 0 e 10. 0 e 10. Vai ser aqui. Deixa eu me levantar. O 3, 10 e 10. 10 em X e 10 em Y. O 4, 10 e 0. O 4, 10 e 0. E aí volta pro vértice 1. Olha, um perímetro que ocupa a fazenda inteira, hein? Uhum. Então agora a gente vai trabalhar com as coordenadas, colocando os elementos, né? O celeiro está no X5 e Y8. X5, Y8 aqui. Isso. Agora eu não vou mais falar o X e o Y. A árvore está em 2, 8. 2, 8 aqui. A menina está em 8, 8. 8, 8. O cavalo está em 4, 3. 4, 3. E a galinha está em 6, 4. 6, 4. Vamos conferir? Percebam que a gente não colocou o porco e o boi, porque a gente está começando o processo de incluir o perímetro com o polígono com as coordenadas. Então não botamos muitos elementos. Não encher muito, né? Não teve aqui todos os bichos, nem o rio, nem a ponte, né? Vamos conferir? Vamos conferir. Olhem. Correto. Esse negócio de autocorreção é muito legal, né? No método Montessori a gente usa muito isso. A criança poder pegar o material e ela mesma se autocorrigir. Então agora tem desafio. Vamos lá. Qual o formato geométrico do polígono desenhado? Quadrado também. Quadrado tem também. 10 e 10. Imaginando que cada unidade é 1 metro, quantos metros o polígono possui em sua lateral norte? Lateral norte. Então aquela lá é a lateral norte, daqui até lá. Ele tem 10 metros. 10 metros. Quanto é o ΔX entre a menina e a árvore? É importante dizer que o ΔX já foi explicado lá na coordenada. Lá na carta de coordenada tem a explicação e aqui também, ó, tem uma cartinha com todos os conceitos, tá? Explicando, ó, todos os conceitos. O que é o ΔX, por exemplo. Se a criança tiver dúvida, ela vem aqui, ó, e lê, ó, ΔX ou ΔY. ΔX ou ΔY é a diferença entre dois pontos medidos apenas naquele eixo. Exemplo, ΔX entre 5 e 2 e 7 e 8 é 2, pois 7 menos 5 é igual a 2. Então vamos ver a pergunta de novo. Quanto é o ΔX entre a menina e a árvore? A menina e a árvore, o ΔX, né? Então, o X da menina é 8, o X da árvore é 2. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ΔX é 6. Então, aí a criança vem aqui na carta número 16, na carta resposta, olha a 16 e a resposta é 6 unidades. Então, ó, uma autocorreção. Agora, nós vamos para o último nível, que é o terreno parcelado. Então, nós vamos pegar a carta 19. Pode desmontar?
outro erro de digitação, mas é só um espaço. Carta 19. Terreno parcelado 1A. Agora tem 1A, né? Isso. São 6 terrenos parcelados, 6 formatos diferentes, mas geraram 12 cartas, que a gente chamou de A e B para o terreno 1, A e B. Ah, lembrei, porque 2. uma tem personagem e a outra não tem, né? Isso, é o mesmo terreno, isso. Então a gente vai fazer o 1A e o 1B. Isso. Pode ser? Pode ser. Então tá. Vai. Então agora eu vou pegar a carta número 27 e depois a gente vai trabalhar com a 28 para encerrar a demonstração desse material, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, ó, terreno parcelado 5A. Montagem. Utilize o cordão para desenhar o polígono da gleba. O que é gleba? Ah, se a criança não sabe ainda, né? Ou ela não lembra, ela vem na carta de orientação de conceitos, ó. E lê, ó, gleba, terreno antes de ser dividido ou parcelado. Já vou ler parcelamento, ó. Parcelamento, ato de dividir a gleba em 2 ou mais lotes. E o lote? Parte da gleba resultante de parcelamento. Terreno que passa a ter independência dos demais. Então, ó, utilize o cordão para desenhar o polígono da gleba e a linha que divide a gleba. O perímetro possui os vértices 1, 2, 3 e 4. E ao final, o perímetro volta para o vértice 1. A linha de parcelamento inicia na nascente, localizada no vértice A, e segue no sentido sul sobre o meio, o eixo do rio, até o ponto em que o rio cruza o limite da gleba, no vértice B. Certo. Então, tu me diz qual é a posição da nascente, Tá. para eu poder botar o rio. A nascente 5, 9. 5, 9, porque eu não vou poder botar a nascente por cima dos cordões, Tá. né? Uhum. 5, 9. 5, 9. 5, 9. Aqui, a nascente. Ela segue em qual sentido? Sul? O rio Segue sentido sul. Segue sentido sul, pra cá. Então, E aqui o tá rio é nascente. 5, 2. Tá. E o rio no sentido 5, 2, que vai ser onde vai estar o cruzamento da linha, né? Tá, isso. Tá. Quer que eu leia de novo? Não, agora me diz qual é os vértices para eu fazer o polígono. O vértice 1 é o 1 e o 9. 1 e o 9, então 1 aqui e o 9 lá. Aqui tá o 1 e o 9. O 2, 9, 9. 9 e 9, aqui. O 3, 9, 2. O 3 é 9 e 2, que vai dar aqui. E o 4, 1 e 2. 9 e 2 aqui. E o 4 é 1 e 2 aqui. Certo. E aí volta pro vértice 1. Volta pro vértice 1 para fechar o polígono, né? Isso. E aí agora a divisa, como é que é mesmo? É na nascente, que tá no vértice 5 e 9 aqui. Isso. Tu quer que eu leia de novo? Pode ser? Tá. A linha de parcelamento inicia na nascente, localizada no vértice A e segue sentido sul sobre o meio do rio, até o ponto em que o rio cruza o limite da gleba, no vértice B. Aqui o rio está cruzando o limite da gleba, então aqui é o vértice B. Então eu tenho que trazer agora aqui da nascente até aqui no vértice B, que é onde o rio cruza o limite da gleba. Vamos ver se tá certo. Certinho. Uhum. Ó, vou mostrar aqui, ó. Agora, desafio. O parcelamento da gleba resultou em 2 lotes com áreas igual ou diferentes? Para mim são áreas iguais. Aqui e aqui tem o mesmo tamanho, certo? A nascente ficou em qual dos lotes? A nascente ficou em ambos os lotes, porque os dois, o Tem vértice está sendo bem na nascente. Quanto é o ΔX entre os vértices 1 e A? 1 é esse e o A é esse, né? O ΔX é a diferença em x desse para esse. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. São 4. Quanto é o ΔX entre os vértices A e 2? A
e 2. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Isso comprova que realmente os 2 lotes são iguais. Isso, porque tem 4 unidades lá e 4 aqui. Então, gente, se a gente fosse mostrar todas as cartas que a gente fez aqui, as 30 cartas, o vídeo ia ficar muito longo e essa foi uma opção nossa para uma realidade que é da nossa família. Mas aí vocês podem estar fazendo aí, é só uma sugestão de ideia. Ah, eu quero trabalhar os pontos cardeais com os meus alunos ou com o meu filho. Então pode fazer um material só para trabalhar os pontos cardeais, só os pontos cardeais e colaterais. E aí vai aumentando a progressão, né, na medida que vai tendo a necessidade da criança. A gente, porque é uma realidade nossa do dia a dia, então a gente já quis fazer o material e deixar pronto para outros anos, já que a gente estava fazendo. Mas aí vocês podem estar usando essa mesma ideia para estar criando o material de vocês. Espero que tenham gostado desse nosso primeiro vídeo de 2021. É só o primeiro de muitos que a gente vai fazer. Espero que ajude vocês aí na casa de vocês, que vocês consigam reproduzir esse material. Não deixem de fazer, porque ajuda muito as crianças a se desenvolver. E se vocês gostaram, dê um joinha no vídeo, compartilhem aí com professores de geografia, professor de educação infantil, ensino fundamental. E se quiser receber notificação dos próximos vídeos, é só se inscrever no canal e clicar no sininho. Eu vou deixar como sugestão aqui 2 vídeos antigos nossos para você estar assistindo e conhecendo um pouco mais sobre o nosso trabalho. Tchau, até a próxima!